Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre as nossas vidas, meus queridos, nessa manhã. Uma alegria, irmãos, estarmos aqui para juntos meditarmos na Palavra de Deus, naquilo que Deus tem a falar ao meu e ao seu coração. Nessa manhã eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no Salmo 101. Nós vamos estar meditando naquilo que o Senhor revelou em sua palavra através desse Salmo. Salmo 101, Salmo de Davi. Eu quero convidar os irmãos a estar abrindo as suas Bíblias. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Salmo de Davi. Cantarei a bondade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa. Terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, os que praticam a iniquidade. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, pela tua graça, Deus, estendida às nossas vidas. Senhor, nós te bendizemos, porque a tua palavra é santa, verdadeira, eficaz e poderosa. Ó Deus, é a tua palavra que nos revela o Senhor Jesus Cristo como nosso único e verdadeiro Senhor. Ó Deus, nós te pedimos que nessa manhã o Senhor ilumine os nossos corações, abre os nossos corações, o nosso entendimento, Deus, para estarmos sendo abençoados pela tua palavra e vivemos segundo aquilo que ela nos ensina. Nos fortalece, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, em nossa nação, em toda a sua história, sempre houveram grandes manifestações em busca de melhores condições de vida para nós brasileiros. Por exemplo, em 1984, a população saiu às ruas pelas diretas já, em busca de eleições diretas, em que o povo brasileiro pudesse votar diretamente em seus representantes. Você observa, por exemplo, mais recentemente, em 2013, a população saiu às ruas lutando pelo fim da corrupção. Milhões de brasileiros em todos os estados saíram às ruas. Você observa também em outros países que isso não é apenas uma característica de nós brasileiros, mas todo mundo, todos os homens têm um anseio por melhores condições de vida. Por exemplo, na década de 60, os Estados Unidos foram revirados pelo movimento negro, com Martin Luther King pregando igualdade racial. Mais recentemente, também em 2010, nós vemos que cerca de 10 países muçulmanos foram também balançados por um movimento chamado Primavera Árabe, que cerca de 10 ditadores foram derrubados do seu reinado, do seu trono ali sobre os países muçulmanos, em busca de melhores condições de vida também para aquela nação. É por isso que aquela população saiu às ruas, lutando e protestando ali nos países muçulmanos. Queridos, você observa também aqui, no texto que nós lemos, nós vemos que a característica, a busca, a necessidade de um rei perfeito, de um governo perfeito, que leve o povo à felicidade, à paz, é um desejo de todos os homens. Apesar dos homens serem ímpios e se rebelarem contra o Senhor, há neles um anseio por um rei e um governo perfeito que domine sobre eles. E o texto que nós lemos exatamente trata sobre isso, sobre o governo perfeito, sobre o rei perfeito que se levanta para governar sobre o seu povo. Davi é o escritor desse salmo, meus irmãos, e Davi escreve, na verdade, como o rei de Israel, falando aqui de como seriam as características do rei perfeito, do rei escolhido por Deus para governar e dominar sobre o seu povo. Você observa o texto, nós vemos que ele se encontra, meus irmãos, no quarto livro dos Salmos, das 5 divisões que o livro dos Salmos tem. Segundo alguns comentaristas, como Bruce Waltke, nós observamos que esse quarto livro dos Salmos tem uma ênfase no governo de Deus sobre a criação e sobre Israel, o país ou a nação do Senhor, escolhido pelo Senhor para que seja o seu povo. Você observa aqui o Senhor escolhendo Israel, nós vemos que, da mesma forma, alguns outros comentaristas tratam de que do Salmo 93 ao Salmo 99, nós vemos Deus falando de um rei, ou o próprio Deus como um rei que governa sobre a sua criação. É a divindade divina, os salmos da realeza, a realeza divina.
Alguns outros comentaristas, como Futato e outros, falam que dessa mesma forma, quando chegamos ao Salmo 101, meus irmãos, há aqui um espelhamento daquilo que acontece dos Salmos 93 a 99. É como se o reinado divino, que é apresentado nesses salmos anteriores, fosse espelhado aqui no rei que se levanta sobre Israel, o rei humano, que no caso é o rei davídico, que é retratado aqui nesse salmo. Todas as características de Deus são reveladas nesse rei humano. Se observamos, portanto, esse salmo, nós vemos decorrer da sua trajetória, que ele vai pontuando ponto a ponto várias resoluções, que são resoluções piedosas, mostrando aqui quais são as promessas de um rei para com o Senhor e para com o seu povo. Spurgeon diz que essas resoluções são tão fiéis ao Senhor, que elas não poderiam ter sido escritas por outro homem, senão um homem segundo o coração de Deus. Observando, irmãos, a forma como esse salmo é escrito, nós vemos aqui várias formas de paralelismo, que mostra a estrutura de um salmo, que aponta a primeira parte, as características do rei perfeito, e a segunda parte, o modo de governar desse rei. Você observa como ele aponta para esse rei perfeito. Alguns comentaristas vão apontar, irmãos, como é que esse salmo se dirige à esperança de Israel para que esse rei perfeito governasse sobre eles. E toda a forma como Davi procede a escrever esse salmo mostra aqui que essa esperança desse povo, a esperança de Israel para com esse rei perfeito, era também para que esse rei perfeito fosse o padrão do povo, para que todo o povo de Israel vivesse conforme esse rei vive. Assim como esse rei é perfeito, da mesma forma, Israel também buscaria a perfeição do Senhor, seria o povo santo de Deus se espelhando nesse rei. Palmer Robertson vai dizer que neste salmo há uma relação entre o reinado e a lei, em que o rei descrito aqui é aquele que cumpre perfeitamente a lei de Moisés declarada na Escritura. Então, meus irmãos, olhando para esse salmo, nós vemos aqui como o Senhor é perfeito em revelar o modo como esse rei deveria governar, seja Davi ou a sua descendência. E você observa como Davi procede a escrever esse salmo. Nós não sabemos quando foi o momento que Davi escreveu. Alguns dizem que talvez foi no início do seu reinado, quando Saul havia morrido. Outros, quando o governo dos reis estavam sendo unidos ali em Jerusalém. E outros afirmam que talvez Davi tenha levado a arca para Jerusalém. E no momento que ele levava a arca, ele escreveu esse salmo mostrando que Deus estaria habitando naquela cidade. Mas, irmãos, mesmo não sabendo exatamente qual foi o momento que Davi escreveu esse salmo, o que nós vemos aqui é que ele almeja o rei perfeito governando e dominando sobre o seu povo. Derek Kidner, comentando isso, ele diz que há aqui, irmãos, de certa forma, uma decepção nesse salmo. Porque quando ele almeja o rei perfeito e ser o rei perfeito, em sua vida Davi mostra também o contrário. Que infelizmente ele não pôde ser perfeito diante do Senhor, pecando contra Deus, quebrando as promessas e as resoluções desse salmo, mostrando a necessidade de todos os homens que um rei reine sobre eles. E esse rei não era Davi. Mas, irmãos, olhando para esse salmo, quero meditar com você em um tema nessa manhã: os atributos do rei perfeito. Meus irmãos, quais são os atributos de um governante perfeito que Deus exige que governe sobre o seu povo, que estão declarados nesse salmo? O primeiro atributo do rei perfeito, irmãos, é a sua vida de louvor a Deus. É o que nós vemos aqui nos versos 1 e 2 do Salmo 101. Quero convidá-lo a ler novamente esses versos comigo. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Meus irmãos, o salmo começa convidando, ou na verdade, expressando o desejo do salmista a louvar a Deus, a cantar ao Senhor a bondade e a justiça. Se você observa aqui nesse salmo, meus irmãos, você percebe que este salmo, ele não é apenas um salmo que convida o próprio coração de Davi a louvar ao Senhor com um cântico. Davi não está se referindo apenas à música, a louvores que ele iria entoar ao Senhor para cantar, nada disso. Claro que envolve também o louvor por meio dos salmos, a salmodia, o canto ao Senhor, mas a expressão, irmãos, cantarei, se referindo à bondade e à justiça, está se referindo ao louvor prático de Davi para com o Senhor.
Isso é consenso entre a maioria dos comentaristas que mostram como é que Davi queria viver a sua vida como rei. Ele diz: cantarei a bondade e a justiça. São essas duas características do reinado santo e verdadeiro desse rei. A bondade para com aqueles servos fiéis que temem ao Senhor, que guardam os seus mandamentos. E a justiça para com aqueles que são inimigos do Senhor, inimigos do seu rei. Alguns comentaristas falando sobre isso, irmãos, apresentam uma ideia de que todo salmo, toda essa expressão aqui da bondade e da justiça, estão presentes em todos os elementos do salmo. Alan Herman defende essa ideia de que a bondade e a justiça perpassam todas as características e atributos desse rei e o modo dele governar sobre o seu povo. Observando aqui, irmãos, termos práticos mais à frente no verso 2, vai mostrar aquilo que ele diz e que ele coloca em seu coração sobre o modo que ele deveria proceder e andar em sua vida. Ele diz: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Esse verso 2 comprova aquilo que falamos. Ele diz que vai andar no caminho perfeito, ou caminho reto, o caminho do Senhor, o caminho que não tem tortuosidade, o caminho que não tem veredas tortuosas que o levam para longe do Senhor, para longe dos seus caminhos, mas uma vereda plana, um caminho da perfeição, mostrado pelo Senhor em sua santa lei, em sua santa palavra. E ele continua dizendo: portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Portas adentro em minha casa, irmãos, pode significar duas coisas. Ou aqui o palácio real de Davi, ou dentro de todo o reino de Israel. Ele está dizendo que na intimidade do seu povo, ou na intimidade do seu lar, em todo momento que ele estiver ali, ele estará na presença do Senhor, em santidade e justiça, buscando o Senhor uma vida perfeita e santa, um coração sincero. Curioso, irmãos, é que a palavra sincero, quando se refere ao coração, ela tem aqui a mesma raiz hebraica da palavra perfeição, quando ele se refere ao caminho perfeito. É como se Davi estivesse dizendo que teria um coração perfeito e andaria no caminho perfeito. Esse modo de viver, irmãos, esse modo de agir, esse modo de andar e conduzir a vida, é o modo que Davi diz que cantaria ao Senhor. A sua vida seria um salmo de louvor e adoração ao seu Deus. É isso que Davi revela. Neste salmo, irmãos, que é um salmo de realeza, nós podemos observar então que Davi propõe no seu coração como um verdadeiro rei a andar em um caminho de perfeição, o caminho que o Senhor determina para o seu povo. Mas, irmãos, Davi não faz isso de modo arrogante. Davi não promete fazer isso, não se compromete a fazer isso de um modo impensado. Na verdade, se você observa um trecho do verso 2 que nós pulamos, você vai perceber que Davi faz isso com o coração totalmente dependente do Senhor. Veja o que nos diz: ó, quando virás ter comigo? Uma expressão de Davi é, na verdade, um convite ao Senhor, um apelo ao Senhor. Ele está rogando ao Senhor que venha até ele, que venha a seu encontro, para que, na verdade, ele esteja ali o ajudando, capacitando a viver desse modo perfeito e santo na presença de Deus. Davi entende, irmãos, que ele não pode andar no caminho da perfeição. Ele entende que ele não pode andar no caminho reto e perfeito com seus próprios esforços. E Spurgeon diz que os homens bons, eles são tão sensíveis à fraqueza, que eles clamam pela misericórdia de Deus. Eles são tão intensos em seus desejos, que eles clamam com suspiros e gemidos exprimíveis, dizendo: ó, quando virás ter comigo? Verdadeira expressão de um rei que serve ao Senhor é aquele que entende que para andar no caminho perfeito, para que a sua vida seja um salmo de louvor a Deus, é com o auxílio e a ajuda do Senhor que o habilita e o capacita a isso. Meus irmãos, você observa o modo como Davi procede nesse salmo, mostra aqui os atributos de um rei perfeito. Nós vemos, entretanto, olhando para a nossa nação, para o povo, para os governantes que dominam sobre nós, que há uma discrepância muito grande entre aqueles que governam sobre nós e aquele padrão descrito pelo Senhor. Não há nem comparações, meus queridos. Se observarmos o salmo, o texto que nós temos diante de nós aqui, nós vemos em comparando que toda a estrutura desse salmo mostra a perfeição desse rei, difere daquilo que nós temos em nossa nação. Por exemplo, aquele rei que deveria viver de modo que glorifica a Deus. Em nossa nação não há nenhum tipo de busca por louvar a Deus. Na verdade, não há nenhum temor ao Senhor em nossos governantes. Nosso país, queridos, é um dos países mais corruptos do mundo. A imoralidade
é visível em toda a nossa nação. Se você observa a característica do nosso país, vista a outras nações do mundo, nós podemos observar aqui que todos olham para nós como um país de baixa categoria diante dos homens, diante das outras nações, das potências mundiais, por exemplo, porque os nossos governantes não têm nenhum temor de Deus em seu coração. Você observa então o texto. Nós vemos, irmãos, que a realidade dos nossos dias, da nossa nação e também de outras nações do mundo, é a expressão, queridos, de que nós não podemos esperar dos homens nenhum governo perfeito. Nós não podemos esperar dos homens nada daquilo que glorifique a Deus de certa forma, como nós vemos nesse salmo. Meus irmãos, nem o próprio Davi, nem o próprio homem segundo o coração de Deus pôde expressar na sua vida uma vida de perfeição e santidade na presença do Senhor, como descrito aqui. Nem ele glorificou plenamente a Deus, como ele promete e resolve nesse salmo. Os irmãos podem lembrar bem do pecado de Davi, ou o pecado mais conhecido de Davi, quando ele adultera com Batseba, planeja o assassinato do marido daquela mulher para que ninguém descubra o adultério. Destruição que aconteceu na casa de Davi, toda a corrupção do coração desse servo, mostram que em nada do que ele fez ali estava glorificando ao Senhor, pelo contrário, envergonhando o nome do Senhor entre aqueles que não o conheciam. Isso, irmãos, nos mostra, assim como Davi e assim como a nossa própria nação corrupta, todos os homens, todos aqueles que estão longe do Senhor e até aqueles que temem ao Senhor, eles não são capazes de governar sobre nós. E nós, como crentes, nós não podemos colocar a nossa esperança, a alegria da nossa vida em homens ou naquilo que os homens oferecem a nós. Mas, meus irmãos, nós vimos nesse salmo o primeiro atributo do rei perfeito, que é a sua vida de louvor a Deus. Nós já temos um segundo atributo. O segundo atributo do rei perfeito, irmãos, é a sua rejeição ao mal. Estão descritos aqui no verso 3 e verso 4 do salmo. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. A primeira resolução que ele trata aqui, irmãos, é de não colocar diante dos seus olhos qualquer coisa injusta. Irmãos, que resolução magnífica. Davi, irmãos, ele não quer se associar a qualquer tipo de mal. Ele não quer nem ao menos contemplar, ver, olhar para qualquer mal que se revele. Irmãos, Davi entendia, assim como disse Charles Spurgeon, que se nós quisermos contemplar o mal, com toda certeza despertará cobiça em nossos corações. Assim como o pecado de Eva olhou para o fruto, e olhando para aquele fruto, cobiçou e colocou em sua mente e em sua mão. Da mesma forma, quando olhamos para o pecado, ou tudo aquilo que é mal, esse pecado domina a nossa mente, domina o nosso corpo, os nossos membros, e nos leva a pecar contra o Senhor. E Davi entendia isso. Davi entendia que contemplar o mal deveria ser retirado da sua vida, para que o intento do seu coração não levasse para longe do Senhor. Ele continua dizendo que aborrece o proceder dos que se desviam. A ideia aqui, irmãos, de odiar o modo como os ímpios vivem, como o modo como os ímpios procedem, é odiar tudo aquilo que Deus odeia, não se associar com eles, não concordar com o que eles fazem, mas odiar aquilo que os ímpios praticam. Ele continua dizendo, nada disso se me pegará. É a ideia de que o pecado não se agarrará a ele, não se tomará ao seu coração, não se apegará ao seu corpo, à sua vida, à sua mente, ao seu coração. Mas ele retirará o mal de perto de si, como ele continua dizendo, longe de mim o coração perverso. Agostinho, comentando esse verso, irmãos, ele diz que o coração perverso é um contraste entre o coração perfeito, o coração sincero, do verso 2, e o caminho da perfeição do início desse verso. É um coração distorcido, torcido pelo pecado, que está manchado, maculado pelo pecado. E ele está dizendo então que ele retiraria de si toda a perversidade do seu coração. E ele termina o verso 4 dizendo, eu não quero conhecer o mal. Irmãos, não é que Davi não conhecesse o que era mal. Não é que Davi não soubesse diferenciar o mal do bem. Mas a ideia de Davi aqui, não quero conhecer o mal, é a ideia de alguém que não quer ter intimidade com o mal para praticá-lo. É alguém que não quer ter envolvimento com o mal. É alguém que não quer estar prescrutando toda a malignidade do pecado. Mas alguém que está longe, retirando de perto de si
tudo aquilo que é pecaminoso que o leva para longe do Senhor. Então, irmãos, nós temos algumas resoluções aqui, pelo menos 4 resoluções, que expressam o modo como esse homem rejeita todo o mal da sua vida. Primeiro, não olhar, nem ao menos contemplar para o mal, a fim de não praticá-lo, não cobiçá-lo. Aborrecer ou odiar, é a expressão aborrecer, tudo aquilo que Deus odeia. Retirar do seu coração toda perversidade e nem ao menos ter qualquer intimidade ou conhecimento daquilo que é pecaminoso e que Deus odeia. É assim que Davi resolve, meus irmãos, não praticar o mal. Observando esse versículo, esses versos, nós podemos observar aqui, irmãos, mais uma comparação que eu desejo fazer para com a minha e a sua vida, sobre o modo como os homens governam sobre a nossa nação. Eu quero fazer mais um contraste aqui, sobre o apartar-se do mal que Davi declara nesses versos. Olhando para a nossa nação, para o povo, aqueles que dominam sobre nós, meus irmãos, nós podemos ver e observar claramente que ao menos retirar o mal não está dentro do seu coração, não contemplar o mal não está dentro do coração dos nossos governantes. Na verdade, os seus olhos estão a toda hora procurando, desejando, cobiçando tudo aquilo que não é seu para tomar. Nossos cofres públicos são retirados ou escavados para que o enriquecimento pessoal desses governantes seja verdadeiro. Nós vemos, irmãos, homens que cobiçam, homens que desejam, homens, na verdade, que não detestam, mas amam todo tipo de pecado. Nós vemos governantes, irmãos, que detestam o bem e amam o mal. Eles transformam o amargo em doce. Eles transformam, irmãos, tudo aquilo que é perfeito, deixado pelo Senhor na sua lei, naquilo que é pecaminoso e impuro. Nós vemos, irmãos, aquilo que os homens revelam, por exemplo, em suas vidas, quando eles desejam aprovar leis e aprovar ideologias que são contrárias à palavra de Deus, como, por exemplo, o aborto. Eles aprovam esse tipo de ideologia, mas eles rejeitam aquilo que é verdadeiro e lícito que está na palavra do Senhor. Nós vemos, irmãos, uma nação que ama o mal e rejeita o bem. E olhando mais uma vez para a vida desse homem de Deus chamado Davi, nós temos aqui mais uma comparação, meus irmãos. É que assim como os governantes do nosso país e de várias nações da terra, Davi também não cumpriu plenamente aquilo que ele promete nesse texto. Ele não se desviou do mal, na verdade, ele que promete não colocar coisa injusta diante dos seus olhos. Ele olha para uma mulher e cobiça, deseja a mulher do seu próximo. Ele que diz que tiraria do seu coração toda perversidade. Ele, na verdade, maquina e planeja o assassinato daquela mulher. Meus irmãos, onde está o homem que deseja apartar-se do mal? Ele peca, transgride a lei do Senhor, mostrando para mim e para você que nós não podemos esperar dos homens bondade alguma. Nós não podemos esperar dos homens o apartar-se do mal. Nós devemos esperar desses homens ímpios dos nossos dias, meus irmãos, tudo aquilo que é mal, que é ímpio, que é vil, porque é o que está dentro dos seus corações. Que a nossa esperança de bondade nesse mundo não está nos homens ou nos governantes. Mas, meus irmãos, olhando mais uma vez para esse texto, nós vemos uma terceira característica desse rei perfeito, um terceiro atributo desse rei perfeito. O primeiro atributo do rei perfeito, meus irmãos, é na verdade a sua vida de louvor ao Senhor. O segundo atributo é o apartar-se do mal, a sua rejeição para com o mal. Mas o terceiro atributo é a sua reta justiça. Está agora nos versos 5 e verso 6 do Salmo. Que as ocultas caluniam o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Meus irmãos, você observa esses dois versos. Nós podemos imaginar aqui, observar aqui, na verdade, o modo justo desse rei proceder. Ele trata os ímpios como os ímpios devem ser tratados. E ele trata os puros e os verdadeiros, os fiéis, do modo como eles também devem ser tratados de acordo com a lei do Senhor. Observando o Salmo, Derek Kidner, comentando, diz que o modo como esse rei prossegue em seu governo está totalmente baseado no seu caráter e nos seus atributos anteriores já descritos até aqui. Esse rei, meus irmãos, é justo, porque o seu coração é perfeito, porque o seu coração louva a Deus, porque esse rei se aparta do mal. Você observa o modo como ele trata os ímpios e os puros ou os fiéis ao Senhor. Nós podemos observar nesses dois versos aqui
forma detalhada o modo e procedimento desse rei e a sua justiça, claramente descrita aqui. Veja novamente o verso 5. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Meus irmãos, ele está dizendo aqui, a expressão destruir, é que ele iria calar, banir, afastar do povo de Deus todos aqueles que caluniam o seu próximo. Próximo aqui, irmãos, tem a expressão de irmão, ou alguém que se ama, alguém que se quer bem. Alguém que calunia alguém assim, ou alguém que se ama, é alguém considerado por Davi, meus irmãos, digno de morte. É alguém que, diante da pessoa, fala coisas agradáveis e boas, mas pelas costas levanta mentiras e falsos testemunhos. É a expressão que Davi diz aqui, ao que as ocultas calunia o próximo, alguém que em segredo na surdina, levanta mentiras sobre aquela pessoa. O que Davi está dizendo, meus irmãos, é exatamente que a essa pessoa ele iria destruir, arrancar do povo de Deus. Mas à frente ele diz: o que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportaria. Expressões altivo e soberbo, irmãos, têm a mesma ideia. Olhar altivo, em nossa linguagem brasileira, é alguém com o nariz inclinado. É alguém que olha sobre as outras pessoas com um ar de superioridade. É alguém que se considera melhor do que os outros. É alguém que não tem temor aos homens e, consequentemente, também não terá temor ao Senhor. Calvino, comentando o texto, ele vai dizer que é alguém que tem um coração soberbo, é alguém que tem um coração inflado, ou um peito inflado, um peito infatuado, um coração infatuado. Um coração que o leva a não ter temor a Deus em consequência disso. Por causa disso, irmãos, ele diz também que ele iria retirar, não suportar os que procedem dessa forma. Mas, irmãos, observando o modo como ele trata os ímpios, o modo como ele trata aqueles que não conhecem ao Senhor e odeiam ao Senhor, da mesma forma ele é justo para com os bons e retos de coração. Isso nós vemos no verso 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo, que anda em reto caminho, esse me servirá. Meus irmãos, há uma busca desse rei, uma procura desse homem de Deus, em ir ao encontro, ele diz, dos fiéis da terra, daqueles que servem ao Senhor, daqueles que são retos de coração. E ele diz: eu quero procurá-los para que eles habitem comigo. Observando o texto, irmão, nós temos aqui duas expressões sobre o modo como esse rei convida os homens a habitar com ele. Duas expressões aqui. Expressão, talvez, a ideia de convidá-lo a estar dentro do seu palácio, a assisti-lo, servi-lo ali, apenas como um convidado. Mas outros comentaristas trazem uma ideia mais profunda, de alguém que convida outra pessoa a sentar-se com ele à mesa, a cear com ele e ter comunhão com aquela pessoa. Ele está dizendo: eu recompensarei os fiéis da terra. Ele continua dizendo: que anda em reto caminho, esse me servirá. Irmãos, esse verso apresenta um paralelismo, um sinônimo desse texto de uma forma muito clara. Na verdade, os fiéis da terra e o que anda em reto caminho representam a mesma ideia aqui dos fiéis que servem verdadeiramente ao Senhor. E servir aqui tem a mesma ideia de habitar, estar juntamente com Ele, ali, naquele lugar, na sua casa, no palácio real, para assisti-lo. Irmãos, é a recompensa que é dada aos fiéis, é de estarem na presença do Rei perpetuamente. Enquanto os ímpios são retirados da presença do Rei, os puros e simples de coração, eles são trazidos para estar perto desse Rei. A justiça nesse julgamento. Ele não julga conforme as inclinações do seu coração. Ele não julga conforme aquilo que os homens determinam. Ele não é persuadido a mudar seu julgamento. Mas ele reina e julga com justiça. É assim que esse Rei procede. Portanto, meus irmãos, olhando para esse texto, nós vimos aqui que a justiça, mais uma vez como nós vimos, faz parte do tema desse salmo. Assim como o rei é justo, a sua justiça expressada em seu julgamento. Mas, irmãos, mais uma vez, outro contraste entre a vida desse rei e aquilo que nós vemos em nossos dias. Observamos os nossos governantes. Nós vemos que a nossa nação, na verdade, as nações da terra, a justiça dos homens é uma justiça falha. Os homens, meus queridos, na verdade, julgam conforme aquilo que o seu coração deseja. Na verdade, nós temos juízes em nossa nação que governam de acordo com aquilo que lhes é conveniente. Eles mudam seu julgamento por propina. Eles mudam seu julgamento de acordo com aquilo que vai beneficiar o seu coração, a sua casa.
Nós vemos homens que governam, queridos, com leis injustas, em que os ímpios, na verdade, não são punidos, e os justos são punidos em lugar dos ímpios. Nós temos leis totalmente depravadas e distorcidas. E nós vemos aqui, irmãos, mais essa característica, de que nós não podemos esperar a justiça dos homens. Não há homem sobre a terra que seja justo, e possa viver de modo justo ou julgar de modo justo. Por isso, irmãos, as pessoas clamam pelas ruas na justiça. Por isso as pessoas clamam nos noticiários todos os dias, que querem justiça pelos seus filhos. Porque os homens, queridos, eles não podem entregar aquilo que pertence apenas ao Senhor. Nem mesmo Davi fez isso. Até mesmo Davi, meus irmãos, pecou contra o Senhor em sua justiça. Os irmãos devem lembrar da história de que quando Davi pecou e adulterou, e nós vimos que o profeta Natan foi confrontado. E Natan, sábio, instruído pelo Senhor, chegou até Davi e disse: eu tenho uma causa para falar para você. Haviam dois homens. Um homem tinha muito gado e ovelhas, e outro homem tinha apenas uma ovelhinha que comia em sua mesa, estava ali com os seus filhos. Certa vez, viajantes passaram pela casa do homem rico e se assentaram com ele à mesa. E aquele homem rico, para não tomar de suas ovelhas, tomou a única ovelhinha que estava na mesa do pobre, na casa do pobre. Ele pergunta: o que deve ser feito a esse homem? E Davi responde: esse homem deve morrer. E Natan olhou de forma direta para o rei e disse: ó rei, és tu este homem. Davi percebeu, irmãos, que apesar de buscar ser justo para com a causa dos outros, ele foi injusto para com o seu próprio pecado. Ele foi injusto para com o seu próprio julgamento, para com a sua própria vida, para o seu ato pecaminoso e maligno para com outros homens. E nós vemos aqui Davi mais uma vez nos mostrando, meus irmãos, como pecou e transgrediu a lei do Senhor, pervertendo a justiça para com a sua própria causa, revelando que homem algum pode verdadeiramente apresentar a justiça que pertence ao Senhor. Irmãos, olhando para esse texto, nós vimos alguns atributos. Nós vimos o atributo de um rei que, na verdade, louva a Deus pelo seu procedimento. Nós vimos o atributo de um rei que se desvia do mal. Nós vimos o atributo de um rei que julga com justiça. Mas nós temos, meus irmãos, um quarto e último atributo, que é a sua ira para com os ímpios. Quarto atributo desse rei é a sua ira para com os ímpios. Estão nos versos 7 e 8 do texto. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Meus irmãos, ele começa dizendo que não há de ficar em sua casa o que usa de fraude. Na verdade, a justiça do rei, que é expressa no verso 5, e também no verso 6, ela é descrita agora de um modo mais profundo no verso 7 e verso 8, mostrando primeiro que é um julgamento entre os bons e os maus, mas agora ele fala do julgamento revelando a acusação e a condenação dos ímpios. É o rei aplicando a condenação sobre aqueles que não servem ao Senhor. Esse rei começa dizendo que não há de ficar em sua casa, como já falei anteriormente, mostrando, não há de ficar aquele que habita dentro do seu palácio, dentro da terra de Israel. Existem as duas expressões que podem ser descritas aqui. E quem não habitaria dentro da sua casa? Ele diz: o que usa de fraude, ou aquele que usa engano para perverter o direito das pessoas, o que usa de engano, de mentira, para perverter aquilo que beneficia a si próprio. Ele diz: o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. O paralelismo aqui é claro também, irmãos. A mesma expressão que é dita para o engano ou para a fraude se refere também à mentira. Mas a mentira, descrita aqui nesse verso, é a ideia de alguém que transforma o que é verdade em mentira, e a mentira como se fosse uma verdade. E quando Davi trata disso aqui, ele diz que os mentirosos, aqueles que pecam com esse ato do engano, da fraude, eles também serão retirados da sua presença. Eles serão banidos do meio do povo de Deus, da casa do Senhor, da casa do rei. Ele continua, meus irmãos, mais à frente, mostrando uma expressão final do Salmo, que fala meio ao seu coração sobre o modo como esse rei procederá. Ele diz: manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra.
A expressão manhã após manhã, ela tem alguns sentidos que são claros entre alguns comentaristas, como por exemplo Warren Wiersbe vai dizer que manhã após manhã se refere ao momento ou período em que os reis se assentavam à porta da cidade para julgar o seu povo e para condenar ao mesmo tempo os ímpios que eram mortos fora da cidade. Calvino, comentando, apresenta também um outro sentido do texto, de que manhã após manhã, ou plural do hebraico aqui, apresenta uma atitude contínua, na verdade, desse rei em proceder em seu julgamento. É que ele não teria sossego, ele não iria cessar de julgar os homens, ele não iria parar de julgar os ímpios, até que destruísse todos os homens, todos aqueles que se levantam contra o Senhor. E no verso final, no final do verso, ele diz: para limpar a cidade do Senhor os que praticam a iniquidade. Quando Davi apresenta isso, irmãos, e expressa isso, ele está dizendo o motivo pelo qual ele iria ser tão justo em condenar os ímpios. Era para que a cidade do Senhor, ou a cidade santa, fosse limpada, purificada de toda maldade, de toda perversão, de toda impureza que os homens apresentam. Você observa isso aqui. Nós vemos aqui, irmãos, um rei, no caso de Davi, que se levanta para limpar a cidade escolhida por Deus para reinar no meio do seu povo, que era Jerusalém, ou o santo monte Sião, onde Deus estabeleceu o seu trono para governar sobre Israel. E Davi está dizendo que limparia Jerusalém, aquela cidade seria uma cidade santa. Todos que praticam a iniquidade seriam banidos do meio dela. Essa é a promessa de Davi, irmãos, para com o Senhor e para com o seu povo. A sua ira para com os ímpios. Outro contraste que nós vemos nesse texto, irmãos, com o que temos em nossa nação, é que o que Deus espera de um rei, dos seus governantes, dos representantes na terra, é que esses reis, eles sejam punidores dos maus, eles punem os que praticam a iniquidade. Mas nós vemos, na verdade, uma nação totalmente marcada exatamente pela impunidade. A impunidade, irmãos, na verdade é clara em nossa nação. Você pode dizer que o crime não compensa, na verdade no Brasil o crime compensa porque não há qualquer tipo de punição. Por exemplo, se alguém comete um assassinato, um homicídio, responde durante alguns anos, quando responde, por bom comportamento, vai voltar às ruas e cometer as mesmas atrocidades que cometeu. Os nossos governantes, que são ladrões da nossa nação, que na verdade deveriam ser punidos por causa do seu roubo e da sua corrupção, eles podem, na verdade, voltar a governar mandato após mandato, porque não há punição para com os ímpios ou para com aqueles que descumprem e desobedecem à lei. Nós observamos o texto, então, queridos, nós vemos o contraste verdadeiro daquilo que Deus requer e daquilo que nós temos aqui. Por isso que alguns comentaristas mostram que quando, na verdade, os ímpios não são punidos, até os próprios justos não têm nenhum tipo de vigor ou força de aceitar a lei de Deus para cumpri-la. Mas observando o contraste que vimos entre a nossa nação e o texto, nós vemos que isso não é apenas um requisito, algo que nós temos em nossa nação apenas, ou algo que nós temos apenas nas outras nações da terra. Isso está apenas também, irmãos, está presente também, na verdade, nos próprios servos de Deus. O próprio Davi, meus irmãos, ele falhou em punir os ímpios. Ele falhou em cumprir a lei de Deus, retirando do meio do povo do Senhor aqueles que praticam a iniquidade. Você observa Davi, por exemplo, quando ele expressa essa expressão, expressa estes versos aqui, nós vemos que em sua vida ele pecou contra o Senhor dentro da sua própria casa. Quando Davi promete limpar todos aqueles que praticam a iniquidade dentro da sua própria casa, na própria casa de Davi, houveram pecados que não foram perdoados, na verdade, ou retirados do meio da casa do Senhor para que fossem perdoados por Deus. O próprio Davi pecou e não puniu seus filhos, meus irmãos. Isso é claro. Quando Aminon tomou a Tamar, a sua própria irmã, cometeu adultério, na verdade, cometeu incesto com ela. Nós vemos aqui um homem ou um jovem que não foi disciplinado pelo seu pai, a ponto de Absalão matar seu próprio irmão. Ou quando Absalão, na verdade, buscou tomar o trono de Davi, nós não vemos, irmãos, um homem que está ali a ponto de punir o seu filho, mas a situação se tornou tão grave que Absalão foi morto pelo próprio general de Davi, Joabe. Quando, irmãos, ele deveria tirar do meio da sua casa, do meio do povo de Deus, toda maldade, toda malícia, toda corrupção, ele permitiu que dentro da sua própria casa o pecado se estabelecesse. Mais uma vez, Davi nos mostra, meus irmãos,
Nós não podemos esperar a punição, a justiça perfeita, ou a ira perfeita por parte dos ímpios ou por parte de qualquer homem que seja. Mas somente o Senhor é aquele que julga, que pune os pecadores. Somente Ele é capaz de fazer isso do modo perfeito, como Ele determina em Sua palavra. Meus irmãos, nós vimos nesse texto de vários modos, de várias formas, que os atributos do Rei perfeito estão claros aqui. Os atributos desse rei se revelam de modo claro a partir desses versos que nós acabamos de ler. E que Davi se revela como o rei que quer ser esse rei perfeito. Mas irmãos, olhando para o texto, você e eu já podemos perceber claramente que tanto os homens que reinam sobre nós, como o próprio Davi, não foi capaz de cumprir a promessa ou todas as resoluções piedosas que ele declara nesse salmo. Mas irmãos, nós temos uma esperança, uma promessa que é feita de que um dia viria, e de fato já veio um rei, que ele iria se assentar no trono de Davi, e esse rei cumpriu todas as resoluções piedosas que esse salmo declara. E esse rei, meus irmãos, você já percebeu claramente que é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o verdadeiro e único rei. Ele é aquele que já veio, irmãos, e já inaugurou o seu reino sobre a terra, e o seu reino é perfeito. O seu reino, irmãos, é voltado para a bondade e a justiça. Bondade e justiça são os fundamentos do seu trono. Esse rei que veio é o rei perfeito. Irmãos, ele cumpre todos os requisitos desse salmo. Ele é aquele que vive uma vida para glorificar ao Pai. Ele glorificou perfeitamente a Deus com a obra que ele veio realizar. Ele é aquele que apartou-se do mal. Ele foi tentado em todas as coisas, mas não cometeu pecado. Ele é o Rei perfeito, meus irmãos, que apartou-se do mal, retirando tudo aquilo que era pecaminoso dos seus olhos. Ele, meus irmãos, é aquele que julga com justiça, que julga entre os bons e os retos de coração, e aqueles que praticam o pecado, a iniquidade. Ele é aquele que ajunta o seu trigo em celeiro, mas queima a palha em fogo inextinguível. Ele é aquele, meus irmãos, que corta toda árvore que não produz bom fruto, mas pela misericórdia que ele tem, ele não esmaga a cana quebrada, nem pisa a torcida que fumega, porque ele se compadece do seu povo. Justiça e misericórdia são a base do seu reinado. Meus irmãos, ele é o verdadeiro rei, que promete que julgará sobre os ímpios. Ele virá para separar os cabritos das ovelhas, os bodes das ovelhas. Ele é aquele que vem para separar aqueles que estão dentro da igreja do Senhor, o joio do trigo. E ele vem para levar os seus para estarem com ele, reinando na eternidade, e para punir com o fogo eterno, a condenação eterna, aqueles que se levantam contra o Senhor. Ele é aquele, meus irmãos, que na verdade promete lá em Apocalipse, que não em uma cidade terrena, não em uma Jerusalém terrena, mas uma Jerusalém celestial, habitarão com eles não os pecaminosos, não os que se afastaram do Senhor, porque nela jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Meus irmãos, ele é aquele que um dia virá para completar e estabelecer plenamente o seu reino, como ele já começou a fazer. E nós precisamos esperar, ansiar ardentemente o desejo de quando ele vier para punir os ímpios dos seus pecados. Em vez de vocês perguntem, mas quando ele vier? Quando ele virá? E a resposta é: aguarde. Calvino e Agostinho dizem: aguarde, porque ainda é noite, mas breve amanhã virá, certamente raiará, quando ele expurgará da terra, retirará da terra toda impureza, e nós habitaremos com ele em justiça e santidade pelos séculos dos séculos. Essa é a promessa do Senhor para com seus filhos. Meus irmãos, tudo o que Davi promete aqui estão cumpridas na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já observamos que ele cumpre todas as resoluções que esse salmo nos mostra. Palmer Robertson, comentando sobre o texto, ele mostra claramente como esse rei cumpre. Assim como Davi tinha uma aliança com Deus, a aliança davídica, mas esse rei descumpre essa aliança. Cristo vem como aquele que cumpre perfeitamente a aliança feita em Davi, e Cristo leva sobre si todos os descumprimentos do pacto estabelecido com Davi e com a sua descendência. E porque ele leva sobre si o castigo que era para Davi e sua descendência, ele tem o direito de assentar-se no trono de Davi, e o seu domínio é eterno, nunca terá fim. Por isso ele é o verdadeiro rei,
o verdadeiro descendente de Davi prometido nesse salmo. Era sobre ele que Davi falava, meus irmãos. Que coisa gloriosa e tremenda. E observando esse texto, quero trazer para os irmãos que aqui, tudo que nós vimos aqui, todo esse salmo, na verdade poderia ser resumido pela pergunta de número 26 do breve catecismo, que pergunta quais são as funções ou os atributos de Cristo como rei. Ele responde: Cristo exerce as suas funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos, protegendo-nos, contendo e subjugando os seus e os nossos inimigos. É isso que o verdadeiro rei vem fazer: nos levar para estar com ele, governando sobre nós, o seu lugar, povo de Deus, no lugar de Deus, para o governo de Deus. E na verdade, povo que é ímpio, que se rebelou contra o Senhor, serão subjugados, serão derrotados pelo Senhor. Isso que o Senhor fala aqui a respeito desse Cristo que já veio e um dia virá para estabelecer plenamente o seu reino. Meus irmãos, através disso, eu tenho para o meio, para o seu coração, algumas aplicações práticas, algumas lições para mim, para a sua vida, que podem ser retiradas desse texto, que falam ao meio do seu coração. Eu peço que atentamente observe aquilo que o Senhor fala para a minha vida e a sua vida hoje. Querido você que ouviu a palavra do Senhor entendeu que Cristo é aquele que vem e Ele reina, que não há outro rei a quem nós possamos nos submeter. Mas você que tem vivido longe do Senhor, na prática do pecado, você que tem vivido uma vida de impiedade, de perversão, você que tem sido impuro de coração, que não tem se desviado do mal, mas que tem amado todo tipo de pecado, corrupção e mentira desse mundo, você que tem sido soberbo de coração, que acha que não precisa de Deus ou que não deve prestar contas a Deus um dia dos seus atos e pecados, quero convidar você a olhar para o que a palavra do Senhor nos fala sobre esse rei, pois esse rei um dia virá, e ele virá ou como seu salvador, ou como seu juiz. Querido, se você estiver vivendo longe do Senhor na prática do pecado, sem submissão a esse rei, sabe que ele um dia virá como aquele que condenará a sua vida. Ele destruirá aqueles que estão longe do Senhor, destruirá todos aqueles que se manifestam contra a palavra de Deus. Ele reinará, querido, sobre os homens, queiram eles ou não. Naquele dia, todos os homens se prostrarão, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não importa se eles rejeitaram a Cristo ou não, eles irão forçados a fazer isso. E eu quero trazer algo ao seu coração nesse momento. É que você não seja encontrado entre aqueles que estão longe do Senhor, que serão forçados a submeter esse rei, mas que prontamente você se prostre diante dele. Ou querido, que você não seja encontrado entre aqueles que serão condenados, que serão retirados da presença do Senhor para a condenação eterna, mas que você olhe para esse Cristo, para esse rei que já veio, que você se refugie nele, pois bem-aventurados são os que nele se refugiam. Que você olhe para esse Cristo, abrace esse Cristo, olhe para a cruz de Cristo, que morreu por você na cruz, mas que venceu para que você pudesse ter vida. Que você se submeta ao reinado soberano do Senhor. Que você desfrute da promessa de que aqueles que são seus estarão com eles pelos séculos dos séculos, na verdadeira cidade, onde habitaremos em perfeição e justiça. Arrependa-se dos seus pecados, abandone a sua rebelião contra Deus, hoje mesmo, se prostre aos pés de Jesus Cristo, o único e verdadeiro Rei. Mas, queridos, eu quero trazer algo ao seu coração nesse momento. Você que já é um servo de Jesus Cristo, você que já submeteu ao seu reinado, que já se prostrou aos pés do Salvador, quero trazer algo ao seu coração. Você que entendeu que a sua vida deve ser governada pelo Senhor, que foi salvo, e Ele é o seu Salvador, mas é também o seu Rei, é o seu Senhor. Queridos, que você olhe para o Senhor Jesus nos ensina, de que o discípulo ou servo faz aquilo que o Senhor manda, o seu mestre ordena. Que você possa viver de modo puro e santo, como esse rei determina. E assim como já dissemos, o padrão de um rei era para mostrar também o padrão do povo. Era para que o povo olhasse para o rei, da mesma forma se assemelhasse a ele. E você, como súdito de Jesus Cristo, foi chamado para ser semelhante a esse rei, viver em bondade, em santidade e justiça nesse mundo. Para que a sua vida seja governada por esse rei, você se assemelhe a ele, e assim como ele viveu para a glória do Pai, que a sua vida seja vivida inteiramente para o louvor do Senhor, que a sua vida seja um salmo de exaltação a Cristo, o Rei verdadeiro. Que você, querido, se afaste do mal, que você tire diante dos seus olhos toda impureza, violência, pecaminosidade, toda impureza, toda pornografia,
pornografia e malignidade desse mundo, toda imagem obscena, toda imagem que leva você a cobiçar aquilo que é pecaminoso. Que você, querido, se aparte do mal, retire do seu coração qualquer ideia maligna. Que você, querido, proceda com justiça, não se associando aos impuros, não se associando aos incrédulos, não concordando com eles e com as ideologias que eles pregam, com toda ideologia secularizada dos nossos dias, que pregam uma lei contrária à palavra de Deus, leis malditas, antibíblicas, toda lei que perverte o direito do Senhor, como o aborto, o homossexualismo, a ideologia de gênero, ou qualquer outra ideologia maligna e antibíblica. Que você odeie tudo que Deus odeia e assemelhe-se a Cristo através disso. Que você, meu querido, se associe com aqueles que são servos de Deus. Ande com os bons e retos de coração, porque são eles que levarão você a uma vida de santidade e alegria na presença do Senhor. Que você, querido, deseje, almeje verdadeiro rei. Eu sei que você é brasileiro, eu sei que você faz parte de um mundo aqui ainda, você faz parte desse reino, mas ainda não, você ainda está aqui. Entenda algo, apesar de ser brasileiro, de viver em uma cidade, em uma nação pecaminosa e corrupta, você faz parte, acima de tudo, do verdadeiro reino, o reino celestial. O que deve governar a sua vida, querido, não é o velho jeitinho brasileiro marcado pela corrupção, mas o que deve governar a sua vida é, na verdade, os padrões do reino. São os padrões desse rei que devem ser vistos em sua vida. O verdadeiro súdito, o verdadeiro servo desse reino, vive conforme os padrões desse reino, os padrões do verdadeiro e perfeito rei. Que você olhe para a sua vida e retire do seu coração tudo aquilo que está impregnado no seu coração, que pertence ainda a esse velho mundo, a esse velho reino do qual você fazia parte. Que você se assemelhe a Cristo e se pareça com Ele como verdadeiro rei perfeito. Meus irmãos, que naquele dia, quando Ele voltar para buscar o seu povo, quando Ele voltar como seu juiz, quando Ele voltar para condenar os ímpios, que você seja encontrado fiel, que você seja encontrado como um súdito fiel, que naquele dia, como servo fiel, você receba o vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Que esse seja o convite de Cristo para a sua vida. Que naquele dia, como servo fiel, você seja convidado a estar na mesa do rei, na casa do rei, no grande banquete que Ele dará aos seus. Nós cearemos com Ele, estaremos com Ele por toda a eternidade. Meu querido irmão, você que me ouve nessa manhã, talvez você tenha buscado com os homens protestos, manifestações populares. Talvez você tenha esperado que algo aconteça em nossa nação ou em algumas outras nações da terra para que tudo melhore. Mas eu quero falar algo que você não pode esperar dos homens, que você não pode esperar de ímpios, aquilo que somente o Senhor pode oferecer a nós. Nenhum governo humano pode oferecer aquilo que somente Cristo oferece como verdadeiro rei. Por causa disso, querido, há uma expressão e algo que o Senhor Jesus nos ensina em sua palavra. É que se você entende que não pode esperar dos homens a perfeição que só está no governo do Senhor, você deve orar todos os dias. Assim como o Senhor nos ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o seu desejo, querido, seja que o reino de Cristo seja estabelecido sobre esse mundo. Que todos os povos, todos os homens, todas as nações possam se submeter ao governo e ao reinado do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós oramos: venha o teu reino. E assim, queridos, da mesma forma, olhando para o que temos aqui, todas as injustiças, toda a corrupção, toda a maldade dos homens, que leva você a condoer-se dentro de si, a chorar dentro de si, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus querido, nós te louvamos, Pai, te louvamos pela graça que o Senhor nos dá de ouvir a tua palavra, pela graça que o Senhor nos dá, ó Deus, de meditar naquilo que o Senhor revela aqui, entendendo que o Senhor é o único Deus, o único Rei, o verdadeiro Senhor do universo. E nós te louvamos, Senhor, como o único Rei perfeito. Te damos graças, bendizemos o teu nome, e que nós possamos, ó Deus, nos submeter ao teu reinado. Ó Deus, que os ímpios que não conhecem a ti se prostrem diante do teu governo, e que nós, como teus servos, ó Pai, possamos nos colocar diante do Senhor verdadeiramente, crendo que tu és o único Deus que pode governar a nossa vida. Deus, que os meus irmãos que ouviram esse sermão possam ser abençoados, fortalecidos em ti. Ó Deus, nós oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador eterno. Amém.